Bom dia. Obrigado, meu filho. Galera, vamos aqui observar algumas ideias sobre calorimetria. A calorimetria, ela parte do pressuposto de que você deva reconhecer alguns conceitos básicos, como temperatura, calor, e, obviamente, nós vamos trabalhar esses conceitos. Mas eu quero deixar bem claro que tudo que envolve energia, nós vamos estudar energia térmica, tudo que estuda qualquer tipo de energia, nós precisamos guardar, que pode cair no Enem. Quando você estuda eletrodinâmica, por exemplo, quando você estuda elerodinâmica, você observa a potência, você observa a energia elétrica, tanto que quantas vezes caíram questões que passa uma conta de energia para você discernir sobre essa conta de energia, ou sobre a energia mecânica. Então, nós vamos estudar hoje a energia térmica. Certo? E essa energia térmica dentro de conceitos, porque, apesar de que eu digo sempre que matemática só presta regra de 3, mas os conceitos na física são muito mais importantes do que os cálculos. E temos algumas questões, obviamente, com cálculos, mas são poucas questões. As questões que envolvem energia e utilização dessa energia são importantíssimas. Porque, por exemplo, eu posso criar energia do nada? Posso criar energia do nada? Não. Eu tenho que criar energia a partir de outra energia. Então, eu não posso criar energia do nada. Eu não posso fazer como um Hadouken do rio, né? Eu tenho que pegar e transformar uma energia para outra. Tanto que se eu disser qual é a quantidade de energia que temos hoje no universo, a mesma que iniciou o universo. Então, nós podemos classificar vários tipos de energia. E, obviamente, a que nós temos hoje na nossa aula é sobre a energia térmica. Antes da gente começar, precisamos definir temperatura. Temperatura é o grau de agitação molecular. Então, se você tem, por exemplo, um sistema, cuidado, viu? Vou depois perguntar com mais atenção. Um sistema quente e um sistema frio. Um sistema quente tem uma temperatura maior. Um sistema frio tem uma temperatura menor, estou botando aspas, porque a gente guarda essas ideias. Quente e frio, nós precisamos guardar as ideias sobre temperatura. Claro que isso é óbvio, a temperatura faz parte do grau de agitação. Então, quanto mais agitado, maior é a temperatura. Quanto menos agitado, menor é a temperatura. Agora, a situação de quente e frio. Uma vez foi perguntada na prova da UFC. Um sistema quente é aquele onde a temperatura é alta? Cuidado. Quando você observa um sistema quente ou um sistema frio, também pode ser influenciado pela condutibilidade do material. Como assim, professor? Se eu pego no metal e pego no plástico, eu vou não ter sensações térmicas diferentes. Mas não porque estejam a temperaturas diferentes. Perceberam a ideia? Eles, na realidade, têm condutibilidades diferentes. Então, o condutor, ele puxa mais rápido o calor, a energia térmica da minha mão. E aí eu tenho a sensação de frio. Enquanto que o plástico vai puxar também calor da minha mão, mas
menos rápido, né? Menos intenso, fluxo menor. Então, tem a sensação de menos calor, né? Menos quente. Então, esse negócio de quente e frio, você tem que ter muito cuidado. Eu até coloquei aqui quente e frio, mas para vocês prestarem atenção, porque quente e frio também pode ser por causa da condutibilidade do material. Mas quando tem a ver com temperatura, é o grau de agitação molecular. Então, o grau de agitação molecular tem a ver com que tipo de energia? Ah, professor, energia térmica, certo. Mas tem um outro tipo de energia relacionada na mecânica, inclusive. A cinética. O grau de agitação tem a ver também com a energia cinética. Energia cinética média das moléculas. Então, quando você observa, por exemplo, que eu tenho uma energia cinética média alta, temperatura alta. Energia cinética baixa, média baixa, temperatura baixa. Então, o grau de agitação molecular é o que nós podemos caracterizar para a temperatura. E o calor? Galera, eu posso dizer que eu estou com calor? Fisicamente é errado. Ah, eu estou com calor. Ah, no caso aqui, vocês estão com frio, né? Mas eu estou com calor. Não posso dizer que eu estou com calor, fisicamente falando. Na realidade, era para eu dizer, o ambiente, por estar a uma temperatura maior do que a minha, está doando energia térmica sobre a forma de calor para o meu corpo. Claro que se eu for responder assim, a pessoa já tem corrido com medo de mim, né? Mas é o certo. O certo é você dar uma ideia de movimento para o calor. Fluxo de energia. Então, o calor é um fluxo de energia térmica que passa naturalmente de onde para onde? Da maior temperatura para a menor temperatura. Pergunto a vocês, futuros universitários. É possível fazer o oposto? Tirar a energia de onde não tem para onde tem? É. A geladeira faz isso. O ar-condicionado faz isso. Ele utiliza, agora ele gasta ou não energia? Gasta. Isso porque não é espontâneo. Ele tem que utilizar energia para isso. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai retirar a energia de onde já não tem, que é de dentro da geladeira, por exemplo, e jogar para fora, naquela grade que o pessoal pensa que é uma secadora de roupas que vem junto. Né, pessoal? Na época de chuva é que é bom, né? Bota sapato, toalha, minha Nossa Senhora. E quando você faz isso, a energia que sai vai, obviamente, esquentando aqueles objetos que você coloca ali fora, mas que pode ocasionar, por causa de você tampar a saída desse calor, uma quebra do seu aparelho doméstico. Mas, passando ao calor propriamente dito, calor é energia térmica em movimento, energia térmica em trânsito, essa energia térmica sempre tende a atingir o equilíbrio térmico. Pessoas, se eu estou aqui neste ambiente com a temperatura baixa, eu pergunto, todos os objetos estão à mesma temperatura? Estão. Todos os objetos inanimados estão à mesma temperatura. Agora, nós não. Nós somos animais homeotérmicos. Então, a gente faz a manutenção da temperatura. Essa temperatura, a manutenção dessa temperatura em 36, 37 graus. E, obviamente, vai diminuir algumas funções fisiológicas nossas. Por quê? Porque, por exemplo, você urina mais quando está frio. Você não sua, por isso que você exige mais do seu rim para fazer o processo de excreção. Então,
é um processo fisiológico, e é interessante que isso, inclusive, já caiu na prova do Enem. E caiu na ciência da natureza, que poderia ser resolvida com física ou com biologia. Nós não podemos atingir o equilíbrio térmico, senão nós estaríamos mortos. Aí, escalas termométricas. Quais são as 3 escalas que a gente precisa conhecer? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A mais importante das 3, Kelvin, porque é a escala que a gente usa na ciência. A segunda mais importante é a Celsius, que a gente usa na América Latina. E a Fahrenheit é por causa dos países de língua inglesa. No caso, Fahrenheit, nós somos colônias culturais, né, norte-americanas. A gente precisa comer hambúrguer, tomar aquele refrigerante preto, né? Então, nós precisamos conhecer Fahrenheit, apesar de que Fahrenheit é a menos importante para o Enem, tá certo? Observem, gostaria que vocês observassem com atenção, aqui a escala de conversão, a equação de conversão entre as escalas. Obviamente, eu gosto sempre de dizer uma coisa. Você pode fazer por regra de 3, se você quiser. Mas, se você tiver bytes de memória sobrando, guardar aquela equaçãozinha para você fazer na hora, não tem problema. Mas é possível, sim, você fazer a associação com regra de 3, tá certo? Tipos de calor. Calor sensível, responsável pela variação de temperatura de um sistema. Turma, se eu tenho um copo com água, uma garrafa com água, e essa garrafa, ela está no meio ambiente, está aqui no ambiente, vamos supor, 18, 16, não, 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. Levo ela ali para fora, que está uns 32, 33 graus Celsius. Ela vai variar a temperatura. Ela variou a temperatura porque ela recebeu um tipo de calor. Esse calor é um calor o quê? Sensível. Calor sensível é dada pela fórmula M, C, que é o calor específico sensível, e delta T, ou delta θ, que é a variação de temperatura. Para você guardar, tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Já dizia o poeta. Para você guardar melhor, você pode utilizar uma frase. Que macete. Que macete. Onde você tem o M, que é a massa, o C, que é o calor específico sensível, que depende do material, e a variação de temperatura. Então, o que macete é para variações de temperatura. Professor, e quando ocorrem mudanças de fase? Galera, mudança de fase é fusão, solidificação, ebulição, liquefação, sublimação, coisas que a gente viu lá no fundamental. Mas, obviamente, que quando a gente percebe essas mudanças, por exemplo, se a minha água começasse a ferver, era porque ela tinha atingido uma temperatura de fervura, que ao nível do mar vale quanto? 100 graus Celsius. Ao nível do mar, 100 graus Celsius. Ah, professor, e se ela estivesse congelando, solidificando? Ela tinha entrado em processo de solidificação, ela tinha atingido o 0 graus Celsius. Só que uma coisa interessante, o calor latente é M vezes L. Que macete, que moleza. Que macete, que moleza. O que macete para variação de temperatura,
o quimoleza, ou quimole, se vocês quiserem, né? Eu prefiro quimoleza. Quimoleza para mudanças de fase. E aí, você chega em casa e diz, mamãe, eu aprendi física. Eu sei qual é o calor responsável pela variação de temperatura. É o quimacete. E aí, eu sei qual é o calor responsável pela mudança de fase. É o quimoleza. E a sua mãe, meu Deus, o alcance está dando certo. Então, quimacete, quimoleza, quimacete, quimoleza, quimacete, quimoleza, são os dois tipos de calor. Calor sensível, calor latente. Princípio das trocas de calor. Isso aí é um princípio relacionado a todos os tipos de energia. Não sei se dá dando para ver, mas depois vocês vão acompanhar pela plataforma, né? A plataforma do alcance virtual. Vocês vão ver aqui as transformações de energia. Energias renováveis e energias não renováveis. Gente, é fundamental que nós possamos ver, nós que somos, nós não, vocês que são os futuros cientistas, vocês precisam ver que o nosso planeta está em extinção. Nós estamos em extinção. Por quê? Porque nós consumimos muito, consumimos exageradamente. O lixo mais caro, mais, sei lá, de luxo que tem no mundo é o lixo do Japão. Que você pode mexer no lixo lá e encontrar um computador. Sério. Por quê? Por causa do consumismo. O consumismo vai fazer com que nós percamos muitos valores da nossa natureza. E a energia é necessária. A energia hidroelétrica, cuidado, que a energia hidroelétrica não é só a energia das turbinas das hidroelétricas, né? Temos outros tipos de transformações de energias, como, por exemplo, a maré motriz, que tem aqui no Porto do Pecém, tem flutuadores, que quando a onda vem, o flutuador sobe, acumulando energia potencial, e depois ele desce pressionando um líquido numa turbina. Olha, isso foi desenvolvido pela Federal do Ceará, juntamente com a Federal do Rio de Janeiro. E é utilizado no Porto de Pecém, do Porto do Pecém. E eu posso dizer que é uma energia que é menos impactante. A energia hidroelétrica das usinas hidroelétricas normais, elas são impactantes? E muito. Porque a quantidade de água que você tem que acumular, você elimina uma biodiversidade grande de coisas ali que estavam em equilíbrio. Cuidado, porque energia renovável não é sinônimo de energia limpa ou energia que não causa impacto. Que já energia renovável é ótimo. É, mas desde que não causem tantos impactos. A energia eólica, ela causa menos impactos. A energia solar causa menos impactos do que qualquer outra tipo de transformação de energia. E esse somatório de todos os calores dentro de um sistema termicamente isolado é igual a zero, é porque é o seguinte, galera. Vamos dizer que você, moça, vai receber flores do seu namorado. Vamos supor que ele compre 10 flores. Só que você recebe 7. O que foi que houve? O sistema não é isolado.
Primeiro, o sistema não é isolado. O sistema não é isolado porque houve o que veio dele, não foi o que ele comprou. Então, ele recebe as flores para doar para a namorada. Então, se ele pega e doa energia, menos 10 flores, só que só chega 7 nela. Então, tem um terceiro envolvido aí. Ai, professor, mas se saísse 10 dele, menos 10, chegasse 7 em mim e 3 na minha amiga, dava valendo, né? O sistema, não sei, mas se isolou. Por quê? 7 mais 3 é igual a 10. Então, ele perdeu 10, menos 10, e as duas ganharam ao somar 10, aí, somatório de todos os calores é igual a 0. Tá ok? Então, quando você observa o que um perdeu, o outro ganha, isso é um sistema termicamente isolado. Aí algumas observações para a gente trabalhar as ideias das questões. Uma caloria é 4,186 joules. Caloria é a unidade usual e joules, sistema internacional. Galera, a quantidade de calorias que você, ao se alimentar de um achocolatado, por exemplo, a quantidade de calorias, que ali acho que é 100 quilocalorias, essa quantidade de quilocalorias, ela tem a ver com a energia relacionada aqui? Tem, mas não é o mesmo valor. Lá tem um equivalente biológico, tá certo? Tanto que você, vamos supor, que se você fosse se alimentar com um achocolatado, não precisava comer o dia todinho. Mas não é assim. O achocolatado, ele libera 100 quilocalorias para você e você vai utilizar essas 100 quilocalorias. Ou, se você não for utilizar, vai depositar por aqui, na região. Os homens é mais na barriga, né? E as mulheres nas partes mais embaixo. Então, essa região aqui que eu digo que é preparando para a revolução, né, para o apocalipse zumbi, se você tem uma barriguinha proeminente de gordura, você pode utilizar essa gordura para outras coisas. Obviamente, se você for utilizar essa gordura, você vai emagrecer. Porque a quantidade de energia que nós precisamos ao respirar, ao pensar, ao me movimentar, você utiliza toda a energia que você se alimentou. Calor específico da água, ele é dado na questão, mas é bom que a gente saiba, porque é muito simples, é 1 caloria por grau Celsius, e aí eu dei outros exemplos. Outra coisa importante, ganhar calor é positivo, quem ganha calor fica com calor positivo, e perder calor, calor negativo. A definição de calor: calor é energia térmica em trânsito motivada por uma diferença de temperatura sempre transferida do meio mais quente para o meio mais frio. Tipos de transmissão de calor. Transmissão de calor pode ser a condução, a convecção ou a radiação ou irradiação. Condução térmica é a propagação de calor em que a energia térmica passa de partícula para partícula sem transporte de matéria. Ocorre principalmente nos metais. Condutores térmicos. Observem que numa barra eu tenho a energia térmica de um fogareiro ali, né, um bico de Bunsen, que aquece a extremidade
e o fluxo de energia passa para o outro lado. Isso é contínuo até que os dois estejam à mesma temperatura. Isolantes térmicos. Os iglus feitos de gelo impedem a condução de calor para o meio externo. Galera, os iglus, não que você, ao entrar no iglu, você esteja peladão. Você tem que estar vestido, né? Inclusive, você tem que ser gordinho. Por quê? Porque a gordura é um isolante térmico. Então, eles se alimentam muito de banha de baleia, ou o que eles conseguirem acumular, né, os esquimós, o que eles conseguirem acumular de gordura. E essa banha, ela se acumula para protegê-los do frio. Então, dentro do iglu, ele se isola termicamente, mas dentro tem que ter um fogareiro, um fogo, para que a energia térmica não consiga passar para o outro lado. Tá ok? Tá aí o iglu. Por sinal, tem uma historinha bem rápida sobre os esquimós, né? A cultura é muito interessante. Quando eles são um casal jovem, se o primeiro filho deles for uma menina, eles enterram no gelo. Porque tem que ser um menino, para caso o pai não esteja ali, ele possa suprir as necessidades da família. E outra, quando você chega na casa do seu amigo, ele oferece uma Coca-Cola, sei lá, um salgado. Lá eles oferecem a mulher. Tome, minha mulher, tá aqui, ó. E você tem que dormir com ela. Houve muitos problemas, porque os padres, quando chegavam nas casas dos esquimós, o esquimó está aqui, ó. E o padre não sabia o que fazer, né? Olha, sabia, mas não sabe esperar. Então, o padre, não posso, celibato e tal. E é uma ofensa mortal você não querer deitar com a mulher dele. Que coisa, né? Cultura é muito interessante. As roupas de frio são exemplo de isolante. Por sinal, as roupas de frio, o pessoal está aí com roupas de frio. Essas roupas, elas não aquecem vocês. Elas, na realidade, impedem que o seu calor saia e o calor do seu corpo é que te aquece. Está aí. Convecção térmica. A convecção, ela tem a ver com os aparelhos de ar-condicionado aqui. Os aparelhos de ar-condicionado estão na parte superior da sala. Tem um motivo? Sim. Porque o ar frio, ele é mais denso, desce, empurrando o ar quente para cima, fazendo as correntes de convecção. A geladeira é do mesmo jeito. O congelador normalmente fica na parte superior. É isso? Justamente para que você também possa ter movimento de convecção. O ar-condicionado e a geladeira são dois exemplos que eu acabei de falar. As brisas. Turma, se você for à praia uma hora dessa, a areia está extremamente aquecida e, obviamente, a brisa que você tem é do mar para a terra. Quando você vai à noite, o processo se inverte. Porque quem está quente é a água do mar. E aí ocorre um processo de convecção inversa. Esse processo de convecção inversa faz com que os jangadeiros possam utilizar as brisas terrestres e marítimas para ir para o mar, para o alto mar, e durante o dia, durante a manhã, voltar. Aí você tem as brisas litorâneas, né, no caso, do mar para a terra.
Vejam que é um processo de convecção rotatório aqui. Ele vai vir, aquece, sobe, desce e faz um movimento de convecção. Já à noite o processo se inverte. À noite o processo se inverte justamente porque quem está aquecida é a água. E a areia está mais fria. Irradiação térmica. Turma, nós emitimos radiação? Sim. Porque todo corpo que tem temperatura emite radiação. Que esteja na faixa do infravermelho ou do ultravioleta. Nós emitimos radiação térmica que está na faixa do infravermelho, que, obviamente, eu não consigo visualizar, não consigo ver, porque eu não sou nem o predador, né, que tem um visor infravermelho, mas eu posso dizer que nós todos estamos emitindo radiação térmica. E essa radiação térmica é justamente aquela ideia, por exemplo, quando você está com muito frio, aí tem a ideia da costelinha, né? A costelinha, para quem não sabe, né, você ficar de costelinha com outra pessoa, que vai passar o calor do corpo dela para o seu. Costelinha é um bom, né? Então, essa identificação da radiação, ela é interessante porque, por exemplo, tem corpos que emitem radiação de forma mais intensa, porque tem uma temperatura maior. Eu, por exemplo, eu tenho algumas manias. Se eu vou dormir, tem que ter um ventilador em cima de mim, praticamente, e o ar-condicionado ligado. Vocês não estão vendo que eu estou suando, não? Ó, tá brilhante aqui. Por quê? Porque onde estão as principais funções fisiológicas nesse exato momento? Aqui, no meu cérebro. Porque eu faço da minha memória, utilizo da minha retórica. Então, eu estou utilizando isso aqui. Então, esquenta pra caramba. Se eu comer uma feijoada, aí vem para cá, óbvio. Mas é interessante que cada um tem sua maneira. Minha esposa, coitada, né? Ela morre de frio. Então, ela tem que se enrolar com 3 lençóis para ficar junto de mim. E eu, às vezes, durmo sem lençol nenhum. Só para vocês terem ideia. Então, eu emito um tipo de radiação térmica que ela não consegue. Então, cada corpo tem uma maneira de emitir essa radiação. Menino, mas que é isso aí? Ah, é a radiação do Sol. Estufa. O efeito estufa. Gente, vocês sabiam que o efeito estufa é natural? O efeito estufa é uma coisa extremamente natural. Se não tivesse o efeito estufa, nós só teríamos vida próximos a vulcões. Vida não inteligente, né? Bactérias. Por quê? Porque, por exemplo, por que está frio no Ceará? Porque tem vento. Gente, o vento já é por conta dos processos de convecção. Vocês estão vendo muitas nuvens? Não. E aí, o que é que acontece? A radiação vem, bate, não é absorvida, reflete para fora. À noite, fica muito mais frio, como se fosse o deserto. O deserto também é desse jeito, porque a maior parte da radiação ele reflete e não fica acumulada, como um efeito estufa poderia ficar. E aí, resfria. O deserto tem temperaturas de 40 graus Celsius durante o dia, 40, 50, menos 10 à noite. Claro que menos 10 no Ceará era perto do inferno, né? A gente já estava no Apocalipse. Então, mas é muito mais interessante, você pode perceber que ocorre uma diminuição da temperatura. Aí, eu acho engraçado, quando chega a 22 graus Celsius,
Ceará parece clima europeu. 22 graus Celsius. E aí, eu acho engraçado que eu moro em Aquiraz. E aí, quando eu saio de Aquiraz, parece que eu estou saindo de Londres. Porque é aquele nevoeiro, sabe? É uma coisa interessante. Mas cuidado, o efeito estufa é também natural. Então, o efeito estufa, quando a radiação atravessa as nuvens, ele pode também atravessar o vidro. Só que impede a saída de energia, impede a saída de calor. A mesma coisa de nuvens. As nuvens, quando elas estão muito carregadas de chuva, por exemplo, você pode perceber que essas nuvens fazem com que o clima fique abafado, justamente por causa do efeito estufa. O efeito estufa também ocorre nos carros, né? A radiação consegue atravessar os vidros, mas o calor não consegue sair. Aí é o efeito estufa, né? Isso aqui nós temos um infográfico. Como eu leio um infográfico? Turma, o infográfico, ele é para ser lido na sequência da numeração que tem lá. Tá certo? Então, por exemplo, se tem A, B, C, você tem que ler nessa sequência. Se tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, tem que ler na sequência. Porque senão você não vai identificar o que ele está pedindo, que é a sequência lógica do infográfico. Tudo bem? Depois que vocês puderem acessar a plataforma virtual, deem uma olhada, porque aqui está um pouquinho pequenininho, mas é sobre o efeito estufa. O efeito estufa, onde você consegue passar a radiação, mas o calor não consegue se dissipar. A não ser agora, né, que o calor está conseguindo se dissipar, por isso que resfria. A garrafa térmica tem por finalidade evitar as propagações de calor. Ela é constituída por uma ampola de vidro com faces espelhadas. Por que espelhadas? Tem bem aí, mas não precisa ler, não. Faces espelhadas é para evitar a radiação. Ele bate na face espelhada e retorna. Então, ele evita a radiação. Ela também é feita de material isolante, evita a condução. Toda ela, ele é chamado de vaso de Devore, que é a garrafa térmica conhecida cientificamente. Esse vaso de Devore, ele, na realidade, ele tem todos os elementos relacionados para a identificação com a não propagação de calor, tá certo? Então, vamos para as questões. A página é 65. Ok? Pessoas. Vocês têm 23 questões dos últimos Enems, tá certo? Todas aí colocadas do último Enem para os primeiros Enems, tá certo? Tá invertido. Então, eu gostaria que vocês tivessem bem cuidado para que observassem se as questões são difíceis ou são fáceis, mas no sentido de a parte matemática. Algumas têm uma parte matemática mais intensa, regra de 3 é o principal, mas outras têm partes simples, só de aplicação dos conteúdos básicos. Então, vamos lá. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 200 e a densidade da água 1 kg por litro. Aí vocês vão observar que a elevação, a curva de variação de temperatura,
do morno, quente, superquente, em razão das vazões. Tá? Variação de temperatura em razão das vazões. O que é vazão, hein, turma? É o volume pelo tempo. Tá certo? É o volume pelo tempo. Tanto que você tem por aqui, ó, litros por minuto. E o que é potência? É a energia sobre o tempo também. Então, cuidado, porque ele está colocando duas ideias relacionadas ao tempo. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição quente? Uma questãozinha, né, de regrinha de 3, mas nós vamos observar da seguinte forma. Relação entre os calores trocados nas condições superquente e morno. Claro que você tem o que macete para as duas ideias, para o superquente e para o morno. Calor para o superquente, a massa de água é a mesma, o calor específico é o mesmo, eu posso cancelar. Então, vai ficar a variação de temperatura do superquente, variação de temperatura do morno. Como a potência é energia pelo tempo, energia vai ser potência do superquente vezes o tempo, potência do morno vezes o tempo. Aí eu igualei com as variações de temperatura. Cancelei os tempos, porque para os mesmos tempos. Então, você encontrou a potência do superquente e a potência do morno em relação à variação de temperatura do superquente e variação da temperatura do morno. Essa primeira parte, eu gosto sempre de dizer o seguinte. Quando você quer relacionar uma coisa com a outra, divida. É só dividir. Então, se eu quero a relação do superquente com o morno, calor do superquente pelo calor do morno, que é uma energia. Que é energia. Então, essa energia térmica tem a ver com a variação de temperatura. Por isso, calor sensível. Substituindo os valores de ΔT no gráfico pela última relação, chegamos a... No caso ali, eu peguei e substituí as variações de temperatura, que foi do superquente 32, variação de temperatura do morno 12, e encontrei a relação PM-PS 3/8. Essa questão foi difícil? Eu digo que não foi tão difícil, porque ela tem poucos cálculos. Mas ela exige que você faça um reconhecimento de algumas fórmulas. O calor sensível e a potência. Como essa relação das duas fórmulas se introjetam, como eu tinha falado para vocês, né? Podíamos observar o tempo sendo o mesmo, a massa e o calor específico sendo o mesmo, e observar que a identificação com as fórmulas tinha a ver apenas com a variação de temperatura. Tudo bem, galera? Não precisa copiar, que vocês vão ter lá no portal. Olha-me, Nossa Senhora. Uma questão dessa, quando você está perto de terminar, você não lembra mais nem do seu nome. Gente, ele quer vencer você no cansaço. É verdade. Então, a questão de número 2, vamos grifar o que é importante. Tá certo? Para a gente não se perder. Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuram saber se esse projeto está de acordo com as normas ambientais. A nova planta estará localizada à beira de um rio, cuja temperatura média das águas é de 25 graus Celsius. Grifem essa temperatura e usará sua água somente para refrigeração.
uma coisa interessante. Quando você fala de usinas nucleares, por exemplo, as usinas nucleares, elas têm poluição chamada de poluição térmica, porque elas retiram energia do reator e jogam para o ambiente. A energia esta que, obviamente, você não vai utilizar. Essa energia térmica não é utilizada. Então, é por isso que as usinas nucleares ficam próximas a rios ou mares, ou lagos. O caso de Chernobyl, por exemplo, ele ficava perto do rio. No caso de Angra dos Reis, fica na bacia, né, ali do Bacia da Guanabara, tá certo? Então, quando você tem uma usina nuclear, ela precisa dessa água para fazer a refrigeração. O projeto pretende que a usina opere com 1 megawatt, grifem aí, 1 megawatt. E em razão de restrições de calor, para atender a resolução número do Conselho Nacional do Meio Ambiente, com uma ampla margem de segurança, os engenheiros determinaram que a água só poderá ser devolvida ao rio com um aumento de temperatura de, no máximo, 3 graus Celsius. Grifem, aumento de temperatura, no máximo, 3 graus Celsius. Em relação à temperatura da água do rio captada pelo sistema de arrefecimento. Considere o calor específico da água igual a 4 kJ por quilograma graus Celsius. Para atender essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água em quilogramas por segundo para a refrigeração da usina deve ser mais próximo de... Turma, outra questão que exige a fórmula de potência. A potência que nós temos aqui é quanto? 1 megawatt. Mega é quanto? 10 à sexta. 1 megawatt é 10 à sexta. Então, 10 à sexta é a potência. Potência é o quê? Calor pelo tempo. Lembrem que o calor que ele quer é para variar a temperatura. Então, é o Q macete sobre o tempo. Então, nesse caso, 1 megawatt, 1 vezes 10 à sexta watts, vai ser responsável pela potência. Então, vamos lá. A potência... Espera aí, por que é 2? Eu passei alguma coisa? E usará projeto usina opere em razão... Não, o dobro, foi mal. O dobro dessa potência será dissipado. Então, o dobro de 1 megawatt. Então, agora sim. O dobro de 1 megawatt, 2 megawatts, ou 2 vezes 10 à sexta watts. O valor do calor específico já está no sistema internacional, beleza? E a variação de temperatura, 3 graus Celsius. Aí vamos lá, potência, né? Calor pelo tempo. Então, massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, que é o Q macete. Potência vezes o tempo. A massa sobre o tempo é o fluxo que ele quer. Então, massa sobre o tempo é o fluxo. E PC vezes ΔT. P é 2 vezes 10 à sexta. O C, 4 vezes 10 à terceira. E a variação de temperatura, 3. Quando você faz aqui os cortes, vai encontrar aproximadamente 1,67 kg por segundo. Essa questão, ela é difícil? Também considerada média, porque o cálculo é simples. O cálculo não exige muito de você e só exige uma fórmula, a fórmula de potência. Eu coloquei aí também a fórmula de fluxo, porque ele está pedindo o fluxo de calor. Mas, obviamente, você tem que observar que não tem grandes aplicações matemáticas. Inclusive, se você quisesse fazer, por regra de 3, dava 2 vezes 10 à sexta watts,
é 2 vezes 10 a sexta joules para cada 1 segundo. E aí você pode fazer a regrinha de 3, tá certo? Próxima. Num experimento, um professor deixa 2 bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das 2 bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. Gente, essa ideia foi justamente aquela que eu posicionei sobre quente e frio. Porque o fato de o alumínio estar frio e o outro qual é? O alumínio e o plástico quente, o fato dos dois estarem em sensações térmicas diferentes, não quer dizer que eles estejam em temperaturas diferentes. No caso aí, eles têm condutibilidades diferentes. E aí, você pode observar, o aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá. Vamos lá, vamos pensar. Na bandeja de alumínio, o derretimento do gelo é mais rápido do que na bandeja de plástico, pois o metal tem maior condutibilidade. Olha o que eu disse. Você pega, por exemplo, aqui você tem uma sensação térmica e você pega aqui no metal, você tem outra sensação térmica. Então, você tem sensações térmicas distintas, mas que eles fazem parte de uma mesma temperatura. E aí, nesse caso, o plástico absorvendo mais rapidamente, tem maior condutividade térmica que o plástico, absorvendo mais rapidamente o calor do meio ambiente, cedendo para o gelo. Ou seja, o gelo vai derreter mais rápido em relação à bandeja de alumínio. Resposta A. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente, para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual na temperatura. Tipo A, B, C, D e E, e as variações menor que 10, entre 10 e 25, entre 25 e 40, entre 40 e 55 e maior que 55. Então, a primeira coisa que a gente percebe é entender que esse gráfico, né, o melhor seria o menor que 10. Porque se dentro de 6 horas ele variar menos do que 10, a garrafa é boa. Por sinal, vocês sabem como é que a gente escolhe garrafa térmica? Cuidado para o pessoal pensar que você não é doido. Mas você abre a garrafa e coloca no seu ouvido. Eu faço isso. Porque se você consegue ouvir tipo um vento, como se fosse numa concha, ela tem fissuras. Então, você comprar, ela vai dar problema. Então, quando você coloca, é como se você não ouvisse nada, não tivesse, ou tivesse percepção mínima do que você vai observar na garrafa térmica, para que ela não tenha fissuras. Então, nesse caso, a melhor é o A e a pior é o E.
Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma de 10 e outra de 40, na proporção de 1/3. Opa! 1/3 de água. A água fria para 2/3 de água quente. A garrafa é fechada, 6 horas depois abre-se a garrafa e mede-se a temperatura de água, obtendo-se 16 graus Celsius. Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica testada? Vamos lá. Primeiro, a massa 1 é 1/3, a massa 2 é 2/3. A temperatura 1 é 10 graus Celsius, a temperatura 2 é 40 graus Celsius, sendo que a temperatura de equilíbrio é 16 graus Celsius. Se eu somar todos os calores envolvidos, tem que dar igual a quanto? 0. Porque o que um doa, o outro recebe. É um sistema termicamente isolado. Então, calor sensível da água 1, calor sensível da água 2. M1C, temperatura de equilíbrio, T1. M1C, temperatura de equilíbrio, menos T2 igual a 0. Aí coloco M e M, simplifico, C e C, simplifico, fica 1/3 de TE menos 10, 2/3 de TE menos 40 igual a 0. E aí eu multiplico tudo por 3, para ficar, né? Aqui TE menos 10, 2TE menos 80. Passando o menos 10 para um lado e o menos 80 para o outro, dá menos 90, dá mais 90, TE mais 2TE, 3TE, 90 dividido por 3, 30. Cuidado, que essa não é a nossa resposta. Porque eu quero saber quanto ela variou, em porcentagem, inclusive. E aí, ó, a variação foi de 14 graus. E aí, o que o Fábio falou sobre a porcentagem. 14 graus pela temperatura de equilíbrio, né? Você tem 14 para 30, vezes 100, porque você tem que pular 2 casas. Então, deu 46,7%. 46,7%, se você voltar lá na tabela, ela vai dar a resposta D, ou letra D de dado. Ok? Passando aqui. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão. Galera, motor a combustão, obviamente, ele libera energia térmica, você sente que ele aquece, e precisa ser resfriado. Para que ele seja resfriado, você coloca um chamado líquido de arrefecimento agora eu esqueci o nome do bicho. Deixa eu ver se tem aqui. Para evitar o sobreaquecimento, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração. O líquido arrefecedor no interior do motor. Não me lembro, é a parte lá do motor que fica esse líquido. Mas que esse líquido serve para resfriar o motor. Serve para que ele não fique superaquecido. Porque se ficar superaquecido, ele pode fundir as peças. Oi? Muito bem. A gente está aqui ainda. O pessoal está fechando a luz para a gente sair. Olha, em que o fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o calor, radiador. Olha, rapaz, sem brincadeira. Eu não estou brincando não, gente. Uma vez uma menina veio me fazer uma pergunta. Professor, radiador tem a ver com rádio? Eu não estou brincando. Porque ela tinha lido lá e não tinha entendido a questão, porque o radiador tem a ver com o resfriamento do motor, né? Pois é, o radiador.
é transferido para a atmosfera. Qual a propriedade? O fluido arrefecedor deve possuir para suprir seu objetivo com maior eficiência. Da expressão do calor específico, observem que a variação de temperatura ela é inversamente proporcional ao calor específico. Então, o fluido arrefecedor deve receber calor e não sofrer superaquecimento. Para tal, de acordo com a expressão, o fluido deve ter alto calor específico. Alto calor específico porque é inversamente proporcional à variação de temperatura. Resposta A. Gente, eu vou só me sentar aqui um pouquinho agora. Um sistema de pistão contendo um gás é mostrado na figura. Espera aí que a gente vai ver a figura. Sobre a extremidade superior do êmbolo, que pode movimentar-se livremente, sem atrito. Encontra-se um objeto através de uma chapa de aquecimento. É possível fornecer calor ao gás. Gente, se nós fornecermos calor ao gás, o que é que ele pode fazer? Primeiro, variar a temperatura. Ele pode variar a temperatura. Outra coisa, expandir. Ele pode também sofrer uma expansão, que é realização de trabalho. Através de uma chapa, possível fornecer calor ao gás com auxílio de manômetro, medir sua pressão. A partir de diferentes valores de calor fornecido, considerando o sistema como hermético, o objeto elevou-se em valores ΔH, como mostrado no gráfico. Foram estudados separadamente quantidades equimolares de dois diferentes gases, denominadas M e V. Está aí o gráfico, né, que tem variação muito maior do que o V. E aqui você tem um manômetro para medir a pressão, uma chapa de aquecimento, e essa variação de altura dos dois gases. A diferença no comportamento dos gases no experimento decorre do fato de o gás M, em relação ao gás V, apresentar. Vamos lá. Como mostrado no gráfico, para uma mesma elevação ΔH, a quantidade de calor absorvido por M é menor do que a quantidade absorvida por V. Então, a quantidade de calor, se fosse a mesma, esse aqui teria variado mais a altura do que esse outro. Então, para uma mesma variação de altura, a quantidade de calor de M é menor do que V. Mas, para uma mesma variação de altura, também temos uma variação de volume, como se trata de transformações isobáricas. Isobáricas quer dizer o quê? Pressão constante, muito bem. Os trabalhos também serão iguais. Se o trabalho é P vezes ΔV, que é NR ΔT, essa fórmula aí, gente, P vezes ΔV, NR ΔT, é a famosa de Clapeyron, PV, NRT. Por você, nunca rezei tanto. Ou, pobre velhinha não resistiu ao Thompson. Pode ser, né? Aí, como o trabalho é igual, eu botei NR ΔT, NR ΔT. Simplificando, ficou que as variações de temperatura são iguais. Assim, calor de M sendo menor do que o calor de V, número de mols, capacidade molar de ΔT menor do que o número de mols, capacidade molar vezes ΔT. Então, a capacidade molar de M é menor do que a de V. Resposta é. A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a solubilidade de oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás.
Olha como é interessante. Você, vendo uma usina nuclear, ela é limpa, ela não emite resíduos diretos. Mas o lixo é difícil de ser tirado, porque, só para você ter uma ideia, vão ser 1000 anos para que possa diminuir o que Chernobyl está emitindo. 1000 anos. E eu vou dizer uma coisa, se vocês quiserem saber sobre Chernobyl, não vou dizer, mas vocês podem acessar aí uma série que tem aí na TVs por assinatura, chamada de Chernobyl. É fantástica. Ela fala de uma maneira bem explícita sobre o que aconteceu, que foi um erro humano, né? Foi um erro humano, mas que também tinha a ver com o governo russo, o governo da União Soviética, que não, por ter diminuído a quantidade de dinheiro, ele utilizou um reator mais atrasado, né? Então, é importante que, se você quiser saber sobre o que aconteceu com Chernobyl, você assista. Que parte do ciclo de geração de energia de usinas nucleares está associada a esse tipo de poluição? Aí vamos lá. Fissão do material radioativo, condensação do vapor d'água no processo, conversão de energia das turbinas pelos geradores, aquecimento da água líquida para gerar vapor d'água, lançamento do vapor sobre as pás das turbinas. As usinas nucleares utilizam a água dos rios para condensar o vapor que aciona os geradores. Você tem um vapor que aciona as turbinas e esse vapor, ele tem que ser condensado de novo. E aí, para ser condensado, ele utiliza a água dos rios. No final do processo de geração de energia, essa água aquecida na troca de calor é lançada de volta aos rios, provocando poluição térmica, como eu havia dito. Então, resposta B de bola. Turma, heróis da resistência, gostaria de agradecer a paciência de vocês. Posso dizer que aos vencedores as batatas, né, como diria Machado de Assis, e gosto muito de saber que nós estamos no caminho certo. Bom final de semana e até a próxima.